E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa em um dia em que a Terra se conectou com um lugar chamado de Abismo, onde uma quantidade imensa de monstros vivem em uma terra de caos e conflitos. Dentro desse caos, existem seres chamados de constelações que vieram até os humanos e trouxeram o poder das bênçãos, e com isso aumentaram seu número de seguidores à medida em que mais pessoas acreditavam neles. A autoridade de uma constelação crescia. Dentro do abismo, as constelações invadiam os territórios das outras e roubavam seus seguidores. Com isso, a Terra era uma montanha de tesouro para eles, e dentre eles tinham muitos que queriam controlar a Terra através da força e bênçãos. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Choi, um caçador de rank baixo, que passava seus dias treinando apenas para ficar mais forte, e durante as batalhas ele não usava itens ou magia, ele usava seus punhos. Mas como ele escolheu as técnicas de artes marciais, mesmo com seu treinamento duro, ele demorava muito para subir seu rank e ficar mais forte. Até que um dia uma das constelações do abismo chega até ele falando que quer fazer um contrato com ele. Ela fala que em alguns anos um grande perigo se aproxima da Terra, onde constelações malignas vão enviar seus servos para dominar a Terra, e a chave para parar isso tudo é Choi. Como o tempo dentro do abismo é diferente da Terra, ele vai treinar lá por milhares de anos e com isso se torna servo dela. E agora Choi inicia seu treinamento nesse inferno, e após milhares de anos lutando dentro do abismo contra inimigos muito poderosos, onde ele lutava até contra constelações sozinho, mas não para conseguir território. Ele queria apenas fazer comida boa, pois não comia bem há muito tempo, e após se tornar praticamente um ser supremo, ele retorna para a Terra, pois ele é o único capaz de salvar ela de um grande perigo que se aproxima. Agora nesse próximo mangá a história começa com o lançamento de um jogo que chamou a atenção de todo mundo, conhecido como Deus Ex Machina, um jogo com aventura, romance e campos abertos, dungeons escondidos com muitos segredos por todo o mundo e batalhas contra vários tipos de monstros, e a cada avanço dos jogadores os monstros vão ficando cada vez mais difíceis de serem derrotados, e para derrotar esses monstros é criado grupos onde se encontram novos amigos. Um jogo com muito conteúdo, mas não importa o quanto o jogo é popular, sua vida útil é limitada. Até mesmo os jogos que dominaram as indústrias não conseguiam acompanhar a modernidade, e outros jogos eram lançados, e com isso os usuários começavam a virar as costas para esse jogo, e só aqueles que eram considerados os viciados continuaram. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Leon, que se apaixonou por esse jogo e dedicou sua vida nele, porém após 15 anos o jogo decaiu sem jogadores, e afundado em dívidas, ele vai tentar seu último recurso: aumentar uma espada muito poderosa que ele comprou com dinheiro emprestado. Seu objetivo é deixá-la nível 7, e com isso ele é capaz de pagar todas suas dívidas e comprar um apartamento, mas é muito raro, e cada vez que o nível é aumentado a porcentagem abaixa cada vez mais. Mas para sua enorme sorte ele conseguiu chegar no nível 7, porém sua ganância faz com que ele tente aumentar outro nível, mas por um milagre ele consegue o nível 8, porém ele não se contenta com isso, onde se ele chegar no nível 9 pode ser rico, mas a porcentagem de sucesso é insignificante. Mas ele não se importa com isso, e ele acaba falhando miseravelmente, e a espada é destruída, e seu último recurso de pagar suas dívidas acaba, e provavelmente ele ia ser morto para as pessoas que ele deve no mundo real. Porém para sua surpresa ele desmaia, e quando acorda ele percebe que retornou 15 anos no passado, quando o beta do jogo estava sendo testado, e agora com uma contagem regressiva de 15 anos até o fim do jogo, ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir as melhores coisas dentro do jogo, e com isso chegar ao topo de poder. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Doc, uma pessoa comum que trabalha em uma grande empresa. Seu passatempo quando está voltando para casa é ler novelas, e com isso ele foi o único que leu uma novel com mais de 3.000 capítulos conhecida como Maneiras de Sobreviver. Ele passou 10 anos para chegar no final, e um dia enquanto voltava do trabalho ele acaba se encontrando com uma das suas colegas do trabalho, que é muito popular na sua empresa. Mesmo ela sendo muito gentil com ele, ela era uma realidade muito distante para ele. E quando a novel que ele passou 10 anos lendo chega a seu último capítulo, onde no lançamento teve 1.200 visualizações, porém após vários anos só Doc que estava acompanhando, e quando ele vai ler o último capítulo ele acaba recebendo uma mensagem do autor da novel agradecendo, e ele fala que só completou ela por causa dele, e até ganhou uma competição, e por causa disso ele ganhou um prêmio. Após esses eventos a novel é deletada e o mundo muda completamente. Monstros começam a aparecer por todas as partes, e um monstro estranho aparece diante dele
eles e após alguns eventos, esse monstro entrega uma missão para todos onde eles têm que matar um ser vivo e se falhar morre. E logo Doug descobre que tudo isso que está acontecendo é de acordo com a novel que ele passou uma década lendo. E agora maneiras de sobreviver se tornou realidade na sua frente. E logo alguns dos personagens da história começam a aparecer. E agora com o mundo em caos ele inicia uma nova jornada agora como o protagonista, pois ele é o único que conhece toda a história e sabe como vai acabar e ele vai usar tudo que sabe para ficar mais forte para lutar contra monstros poderosos para que possa sobreviver nesse novo mundo. Nesse próximo mangá a história segue em um mundo onde guerreiros, conhecidos como heróis, eram governantes absolutos, onde apenas seus nomes podiam causar medo e com isso vários deles tiveram grandes feitos que ficaram para a história desse mundo. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Davi, que veio parar nesse mundo e como ele era fraco teve que passar por um treinamento infernal pelos heróis para ficar mais forte e após vários anos ele finalmente ia deixar esse mundo e retornar. E mesmo tendo que passar por um inferno com treinamento desses heróis após todos esses anos, eles tinham se tornado seus amigos e após se despedir de todos ele retorna para seu antigo corpo. Na sua vida passada ele era um príncipe fraco e desprezado, primeiro filho de um rei sem valor de um país insignificante. Como ele vivia uma vida de luxo, ele estava acostumado com a felicidade e acreditava que ia durar para sempre, mas ele foi um tolo, pois sua mãe acabou sendo envenenada, pois ele era um alvo para seus inimigos o tempo todo e por ser fraco acabou sendo exilado da sua família e no final acabou sendo gravemente ferido por uma pessoa e ficou em coma. Mas por causa disso ele foi capaz de ir para o mundo dos heróis e treinar por 1000 anos com eles e agora ele retornou e mesmo com esse corpo fraco com todo o conhecimento dos seus treinamentos, ele vai atrás de todos que humilharam ele para se vingar. E agora 6 anos após ser gravemente ferido, ele retornou e com isso Davi vai trilhar um novo caminho, onde ele está decidido a recuperar seu corpo e ficar muito mais forte e vai usar o conhecimento de 1000 anos de treinamento para alcançar seus objetivos para mostrar para todos que não deve mais ser subestimado e se vingar de todos que destruíram sua vida. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Shan, onde após muitas batalhas ele conseguiu ficar muito forte, mas durante uma guerra muito grande ele foi dos poucos sobreviventes, porém ele estava à beira da morte. Com isso uma deusa aparece diante dele e ela fica impressionada por ele ter sobrevivido a tudo isso e como recompensa vai realizar um desejo para ele. Seu pedido é que ele seja revivido, porém a deusa não aceita, mas ele não quer se revivido, ele quer apenas mandar suas memórias para o passado. Porém mesmo assim a deusa fala que esse desejo não pode ser cumprido, mas uma mulher que era membro da realeza também possuía um desejo e pede para mandar as memórias dele, mas a deusa fala que mesmo se mandasse ele apenas lembraria de tudo como um sonho muito ruim, mas ela acaba aceitando esse desejo. E agora a história segue com o protagonista no passado, um viciado em jogos e delinquente que não se importa com nada. Quando ele nasceu ele possuía uma habilidade onde ele via luzes verdes, se ele não mexesse nelas nada acontecia. Agora se ele visse a luz vermelha algo ruim acontecia, e por causa disso ele tentou usar essa habilidade no cassino. No começo ele ganhou bastante dinheiro, mas após usar muito essa habilidade ela começou a sumir completamente e após perder tudo ele se viciou nos jogos. Um dia ele acaba recebendo as memórias da guerra que ele passou. De começo ele acha que tudo foi um sonho e logo ele percebe que sua habilidade voltou mais forte do que nunca, e ele também percebe que algumas coisas estão acontecendo de acordo com o sonho e agora ele tem que trilhar um novo caminho, mudando algumas coisas que ele viu em seu sonho para ficar mais forte e com isso não morrer novamente na grande guerra.